Bom, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você está me ouvindo. Kleber Prado, mais um comentário sobre a rodada de hoje, é a rodada 26. Estamos apresentando aqui para vocês uma versão rádio. Você não tem imagem, mas tem aquele sabor, né? Aquele romantismo de ouvir, que eu acho muito legal. Então, nós estamos aqui fazendo a versão rádio, repito, né? Os comentários sobre a rodada, o pré-jogo. Agora, nesse momento, eu estou gravando às 13 horas e 58 minutos, lógico, bem antes da rodada 26. Vou apresentar aqui os jogos, os palpites, e hoje temos aqui uma novidade. Eu vou classificar para vocês o tipo do jogo, o tipo da classificação do jogo. Se o jogo for muito ruinzinho, eu vou classificar como pelanca. Se ele for assim, aceitável, como bife. Se ele for bom, maminha. E se ele for muito bom, picanha. Então a classificação é pelanca, bife, maminha e picanha. Vai se acostumando aí, ó. Pelanca, bife, maminha e picanha. Então vamos procurar ser rápido e vamos então analisar os jogos. E primeiro eu vou falar assim sobre vitória, derrota ou empate e depois um possível placar, que aí já é mais complicado. O primeiro jogo que eu vou analisar é Grêmio e Bahia. O Grêmio está em sexto lugar com 41 pontos. E o Bahia está em oitavo com 38 pontos. O Bahia está muito bem, joga muito bem fora de casa. Mas o Grêmio também resolveu jogar. Entendeu? Esse é um jogo que eu classifico como picanha. São duas escolas assim boas de futebol, gostam de jogar, gostam de ir para o ataque, não tem aquelas mesmices, aqueles ranços de time que evita jogar. Mas eu acho que dá Grêmio, possível placar 2-1. Depois vem CSA e Atlético Mineiro. Você vê como são as coisas, né? O CSA, ele abre a zona de rebaixamento e está em 17ª colocação, com 25 pontos. E o Atlético Mineiro está em 11ª posição, com 31 pontos. Pela pontuação, parece que existe uma grande diferença, né, entre os dois concorrentes aqui. Que existe um abismo entre eles, mas não é bem assim, né? O CSA continua em crise, mas está lutando. O Atlético, o Atlético perdeu o técnico, já era de se esperar, e pode ser que sempre que perde o técnico, tem uma reaçãozinha. Mas eu sinto aí um gostinho de empate e um placar de 1-1, né? Entre CSA e Atlético Mineiro. E classifico o jogo como um bife. Não chega a ser uma pelanca, mas mais que bife também é difícil. Aí o próximo jogo a ser comentado é Fortaleza e Flamengo. Coitado do Fortaleza. O Flamengo vai. O Fortaleza está em 15º, está na 15ª colocação, já sentindo o gostinho da zona do perigo, com 28 pontos. E olha o Flamengo, líder do campeonato, com 58 pontos. Então, gente, é um abismo. Esse sim é um abismo. Tá
Tá, o Flamengo vai jogar muito desfalcado, mas o Flamengo desfalcado ainda é muito melhor que o Fortaleza completo, né? Então, classifico o jogo como uma maminha. Só não vou colocar uma picanha, o Flamengo, por causa do desfalque do Flamengo e por causa também da limitação do Fortaleza. Não dá aquele jogo empolgante assim, né? Mas se o Flamengo estivesse completo, ele se, o jogo se garantiria só com o Flamengo. E lógico que eu considero o Flamengo como vencedor. Estou sendo humilde aqui, ó, 2-0 para o Flamengo, ok? Próximo jogo, Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro parece que pegou aí uma ladeira, entendeu? Um caminhão de cana na ladeira que perdeu o freio, né? O São Paulo vem animadinho porque ganhou do Corinthians, mas é o seguinte, né, meu amigo? É um clássico, tá bom, mas o Corinthians não está nessa posição forte assim para falar que se não ganhamos um clássico, né? Então, o São Paulo que coloque seus pés bem no chão mesmo, porque senão ele vai dançar lá com o Cruzeiro. Se ele jogar com seriedade, acho que ele arranca um empate lá do Cruzeiro. Até porque está na hora do técnico novo fazer alguma coisa. Se eu tivesse que arriscar uma vitória, eu arriscaria para o Cruzeiro. Mas, na opinião fria, sim, eu acho que vai dar um empate de 1-1. E eu classifico também como um bife. É um jogo ali. Não vou falar que é uma pelanca, porque tem o São Paulo aí, né? O São Paulo é um time aí considerado, pelo menos um clube, né? De muita consideração. Aí o próximo jogo a ser analisado, ixi, é ele. Agora deu. Palmeiras e Chapecoense, né? Esse jogo, o Palmeiras está em segundo com 50 pontos, o Chapecoense está em 20º. Sabe por que ele não está em 21º? Porque só vai até 20, com 16 pontos. Então é assim, é a galinha que depois de morta foi atropelada. É o que o Palmeiras vai pegar. Então, 2-0 para o Palmeiras, não muito confiando na defesa do Chapecoense, mas, né, não acreditando muito na bola chegando lá no ataque, para os nossos atacantes, né, concluírem em gol. É um bife também, é um bife. Não chega nem a ser maminha, é um bife. Uma coisa normal aí, né? Uma coisinha ali. Palmeiras não tá aquelas coisas, não encanta ninguém, né? E o Chapecoense, a colocação dela já fala, coitado. Tá em 20º. Só voltando ali no Cruzeiro e São Paulo, lembrando que o Cruzeiro está na 18ª colocação com 22 pontos e o São Paulo está na 5ª colocação com 43 pontos. Quer dizer, também existe um abismo de pontos aí entre os dois times. Mas é o seguinte, um time grande perder ou não ter um bom resultado com um time pequeno, não dá tanto problema assim. Mas quando é para um grande, tipo de um clássico assim nacional, os caras sabem que se não ganhar, o bicho pega. A cobrança é bem maior. Por isso que eu coloquei 1-1, né, como placar. Já falei do Palmeiras, 2-0, né? É um bife, classificação bife. Agora vem Vasco e Botafogo. O Vasco na 12ª posição com 31 pontos. O Botafogo na 13ª posição com 30 pontos. Um em 12º, outro em 13º, um com 31 pontos, outro com 30 pontos. Esse é o jogo pelanca das pelancas, né? Esse aqui, eu acho que para quem gosta de comédia, vai ser o melhor jogo para assistir.
se o cara não for nem vascaíno, nem botafoguense. Porque o cara ele tem que pôr uma cinta na barriga, senão vai doer demais. Porque ele vai ver cara pisando na bola, caindo de costa, tendo problema em campo, trombando com alambrado. Ele vai ver de tudo desse jogo. E assim, eu estou pondo 1-0 para o Vasco, porque eles são muito ruins, mas alguém pode fazer um gol, né? Ou pode até fazer mais, porque dois times muito ruins tem tem as defesas ruins também. Mas eu acho que dá Vasco e coloco como referência aí um placar de 1-0. Esse é o primeiro jogo pelanca da rodada. Depois vem Goiás e Corinthians. Olha, é um bom jogo. É um bom jogo. O Goiás está em nono com 36 pontos. O Corinthians está em quarto com 43 pontos. Essa pontuação não diz muito sobre os times na atualidade, porque o Goiás vem muito bem. Ele é o líder do segundo turno, é o time que mais fez pontos no segundo turno. Então, o Corinthians é que se cubra. Eu acho que vai dar o Goiás. É um jogo maminha, não chega a ser uma picanha, mas é um jogo maminha, porque são dois times que buscam coisas. O Goiás ainda sonha, e deve sonhar mesmo, com a classificação, né, para a Libertadores. Ele está em nono, mas não se esquecendo que se o Corinthians, desculpe, se o Flamengo chegar a ser campeão da Libertadores, então vai ter o G7, até o sétimo colocado consegue, se não uma vaga direto, uma pré-vaga para a Libertadores. O Goiás está atrás disso aí, o Corinthians também. Mas como o Corinthians é aquele ferrolho, entendeu? O Corinthians é o seguinte: ele vai na moita para fazer xixi, nem faz xixi e nem sai dali para outro ir lá fazer o xixi. O Corinthians é mais ou menos desse jeito. Então eu acho que vai dar Goiás, considero o Goiás como vencedor. 1-0. Não por causa do Goiás, mas mais por causa do Corinthians. Ok? Aí o próximo jogo, já para amanhã, né? Goiás e Corinthians é o último jogo comentado para essa quarta-feira, mas agora os três jogos de amanhã, quinta-feira, começa falando de Santos e Ceará. O Santos em terceiro lugar com 48 pontos. E o Ceará em 16º, fungando a zona do rebaixamento com 26 pontos. Aí é abismo em tudo, né? É abismo em ponto, em qualidade, em esperança, tudo que você falar aí combina. E é um jogo, eu vou colocar um jogo maminha, por causa do Ceará, né? O Ceará tá ali, ó, em 16º, é, mas para o torcedor santista, é aquele jogo que ele vai quase que com garantia de vitória, né? Fala, ele vai pagar o ingresso, mas vai na boa. E é um jogo maminha, né? Lógico que eu considero o Santos o vencedor e coloco aqui 3-0 como vitória do Santos. Aí, próximo jogo, segundo jogo de amanhã, Avaí e Internacional. Esse é o segundo jogo pelanca que eu considero, né? O Avaí está em 19º com 17 pontos, só consegue ser melhor que o Chapecoense na tabela. E o Inter está em sétimo com 39 pontos. Né? 39 pontos. É um abismo na pontuação e também na classificação. Mas o Inter, nos tempos a essa data,
Ele não está fazendo mal para ninguém. É um time que desmanchou. O Inter diluiu. Não dá para entender o que aconteceu com o Inter de Porto Alegre, né? E nessa instabilidade, eu ainda acho que dá o Avaí, né? Apesar de toda essa diferença, eu acho que ainda o Avaí ganha esse jogo. E eu vou colocar aí como sugestão de resultado 1-0. Esse é o segundo jogo pelanca. O primeiro jogo pelanca foi Vasco e Botafogo. Eu acho que todos concordam. E o segundo é Avaí e Inter. Tem tudo para ser o jogo pelanca. E o último jogo, o 10º jogo, que vai acontecer amanhã, é o nosso terceiro jogo pelanca também, que é Fluminense e Atlético Paranaense. O Fluminense está em 14º com 29 pontos e o Atlético Paranaense está em 10º com 35 pontos. Aí alguém pergunta, mas você considera um jogo pelanca, Fluminense e Atlético Paranaense? Sim, e vou tentar me justificar. O Fluminense é um time que pode acontecer de tudo. Ele está ganhando? Ele está ganhando. Ele ganhou, ele está se recuperando. Mas ele é imprevisível. Do jeito que ele pode ganhar de 2-0 fora de casa, ele pode perder de 3 em casa. O Atlético Paranaense está se sentindo assim, sabe? Aquele time assim, pô, meu, eu já sou campeão. Cara, para mim tá tudo bom. Eu sou demais. Vide o gol que o Atlético levou no último jogo, fazendo brincadeirinha no meio da área. Aquilo é jogo de aquela conduta de irresponsável. E eu estou sentindo o Atlético Paranaense um time irresponsável. Então, pela instabilidade do Fluminense, que já não vem de agora, e pela irresponsabilidade tática, inclusive, do Atlético Paranaense, eu acho que é um jogo pelanca e vou dar como vitória do Atlético Paranaense. Sugestão 1-0. Então, aí fizemos um comentário geral sobre essa rodada. Espero que você goste e que eu, né, tenha conseguido superar, atingir suas expectativas, pelo menos nos comentários. Amanhã a gente vem com o rescaldo, né, comentando a rodada. Belezeira? Um abraço para vocês e continue nos apoiando. Obrigado, obrigado, obrigado.